Estamos de volta com o programa Advocacy e hoje debatendo sobre a ação civil pública ajuizada pelo município de Belo Horizonte que requereu a administração do anel rodoviário. E lembrando, se você tem dúvidas, sugestões e elogios, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. É o 31 98027 0984. Eu deixei o bloco anterior, eu queria perguntar para o doutor Wagner. Doutor, Ibirité tem interesse também nessa via? Como que é a situação do município? Interesse total, né? Você pega o lado oeste de Belo Horizonte, né, que pega Ibirité, mais à frente Sarzedo, Mário Campos, Brumadinho, que são ligados pela MG 040, todos eles desembocam no Barreiro e, em virtude disso, também no anel rodoviário. O tráfego de pessoas é muito grande. Você pode pegar hoje consideravelmente 60% da população de Ibirité faz utilização do anel rodoviário quase que diariamente, porque muita parte da população trabalha em Belo Horizonte ou estuda em Belo Horizonte e é uma utilização diária. E muita gente, né? Ibirité conta com 200 mil habitantes. Esses outros 3 municípios que eu citei certamente chegam aí mais uns 100 e poucos mil habitantes. Você está falando aí de 350 mil habitantes pelo menos, que utilizam através da MG 040 para chegar ao Barreiro e utilizar o anel rodoviário também, para fazer os deslocamentos. Agora, se eu não me engano, são 35 municípios da região metropolitana. Me falha a memória aqui precisamente. Todas elas têm algum interesse, assim, mas isso traria algum reflexo maior? Por exemplo, Belo Horizonte pode estar se ocupando, e aí é uma provocação aqui, Belo Horizonte pode se ocupar de cuidar de si, né? Ou seja, não é, tem uma analogia com a saúde. Eu crio meu equipamento e eu tenho que socializar o atendimento. Quer dizer, não correria o risco de trazer algum prejuízo para essas cidades aqui do entorno? Não, a ação de Belo Horizonte em tentar administrar e cuidar da rodoviária, eu não vejo como nenhum malefício para as demais cidades da região metropolitana, até muito antes pelo contrário. Certamente vai trazer grandes benefícios. O maior malefício que eu vejo, talvez, era para justamente Belo Horizonte, para a administração municipal de Belo Horizonte. Porque por mais que se peça, né, na ação o envio dos recursos financeiros, na prática a gente sabe que nem sempre esse recurso vem, só que a responsabilidade já veio. Né? A responsabilidade, muitas vezes, ela vem antes dos recursos. Mas é um caso que seria necessário uma união também dos municípios. Até em off aqui, durante o intervalo, nós conversávamos sobre a possibilidade, talvez, de ingressar nessa ação como amicus curiae, e é necessário isso, porque, igual o senhor citou, 35 ou 37, salvo engano, são os municípios da região metropolitana. Só nessa região nós teremos aí mais ou menos 6 milhões de habitantes, mais ou menos. Além disso, nós temos todo o transporte envolvendo Minas Gerais passando pelo anel rodoviário. Então, o anel rodoviário, por mais que ele tenha apenas 27 quilômetros, ele tem uma influência na vida do cidadão da região metropolitana de Belo Horizonte, assim como na vida do cidadão de Minas Gerais, muito importante. Então, precisava ter uma união até para uma força política maior, com os deputados envolvidos, com os senadores que são daqui, ajudar a que venha a responsabilidade para o município de Belo Horizonte fazer essa administração, essa melhoria nas vias, né? Mas também que venham os recursos necessários, porque se vier só a responsabilidade, infelizmente, sim, aplaudo a iniciativa do prefeito de Belo Horizonte, do procurador que está aqui presente, mas a gente sabe que, na verdade, eles estão pegando um abacaxi, porque senão vai vir só a responsabilidade, o dinheiro não vai vir. Eu quero fazer uma pergunta para ele sobre isso, mas eu só queria pedir aqui, antes, um esclarecimento para o professor, porque a gente está falando da possibilidade dos municípios se tornarem amicus curiae. O que é isso, professor? Vamos dizer que são pessoas que são interessadas no assunto, participar, né, dessa ação, falar isso diretamente para as pessoas que estão em casa assistindo. É uma expressão latina, né? É uma expressão latina que faz para poder confundir as pessoas, né, digamos assim. Vamos simplificar as coisas, né, para o nosso
telespectador, que ele vai ser um amigo da causa, ele vai participar dessa causa como uma pessoa que seja ela interessada no assunto, vai ser chamada para ser ouvida. Nesse caso, o Supremo vai poder chamar, né, ela para o Supremo, o desembargador, o juiz, vai chamar para poder ouvir, nesse caso, para poder saber qual que é o reflexo que tem da determinação de passar isso para o município de Belo Horizonte ou não. Porque nesse caso, não é só a Prefeitura de Belo Horizonte, as pessoas de Belo Horizonte que são envolvidas, mas sim toda uma coletividade, são vários municípios e, na verdade, é o povo mineiro e o povo brasileiro. Sim, sim. Que quem passa ali não são somente mineiros, né? São todos nós brasileiros. Então, seria um amigo da causa. Na verdade, assim, quem vai de Brasília a Rio passa pelo anel rodoviário, se vier de carro, nesse sentido, né? Quem vai da Bahia a São Paulo passa pelo anel rodoviário, quer dizer, está no centro da região sudeste e do Brasil também, de quem vai para o Nordeste, a partir do Sudeste, etc. Ou seja, tem um reflexo para o transporte, o trânsito no país como um todo. Mas eu vou perguntar para o doutor Tomás sobre esse abacaxi, né, doutor Mário? E aí, doutor Tomás, porque assim, eu estava lendo a ação e pensando onde inserir isso na estrutura da administração municipal, né? Vai ter um órgão, qual que é a intenção do município? Criar um órgão, já ajusta isso lá na SUDECAP, Secretaria de Obras. BH Trans. Embora seja mal falada, a BH Trans é muito eficiente, muito eficaz. O que nós temos foi um descuido das administrações anteriores, com o transporte coletivo de qualidade, com vias de acesso mais adequadas, que hoje é quase impossível administrar o trânsito da cidade de Belo Horizonte e da região metropolitana. Mas a BH Trans é totalmente qualificada, capacitada, com técnicos de altíssimo nível que estão aptos e já têm planejamento para administrar o trânsito e o tráfego no anel. Claro que vai ser mais uma dificuldade, vai ser mais um trabalho, mas estamos lá bem preparados para isso. Então não faríamos a ação se a gente não tivesse essa segurança. Se bem que assim, a BH Trans ela lida com esse trânsito urbano, mais de ruas e avenidas, e lá é uma situação mais complicada, né? Na verdade, não deixa de ser uma grande avenida. Igual a maior malha rodoviária federal do Brasil está em Minas Gerais. Sim. Basta ver que ali nós temos 040, 381 e 262, em cima da mesma via, que é o anel rodoviário. A solução, evidentemente, que é ideal, é o Rodoanel, que já tem projeto, já teve até proposta orçamentária, já deveria ter sido feito, mas por questões políticas, por questões de crise econômica, não deu linha, não foi feito isso. Agora, enquanto não se faz, o que nós estamos falando ali, doutores, não é de trafegabilidade, nós não estamos falando de trânsito, de tráfego, nós estamos falando de mortalidade, nós estamos falando de vidas. E na discussão, até quando a gente sugeriu que fizesse uma pista exclusiva para caminhões, houve uma reclamação que aí eles andariam a 20 km por hora, que seria um absurdo. Eu disse, olha, pode andar a 10, a 5, a 1 km por hora, o que não pode é estar matando gente todo dia. A gente fica triste. E essa última, então, é comovente, quando morre uma família toda, não é nenhum... mas um delegado de polícia, um filho fazendo medicina no primeiro ano, uma mãe, é uma coisa terrível que o município, onde estão acontecendo as mortes, tem que fazer alguma coisa para evitar. Não, se salva uma vida, já justificou 20 km por hora para os caminhões, né? Você me permite até pegar um gancho sobre essa questão da BH Trans, né? Mas a BH Trans está mais acostumada a mexer com avenidas e ruas. O que é necessário é fazer a atualização da nossa realidade. O anel rodoviário, quando foi criado em 1950, ele era uma via tipicamente rodoviária. Hoje ela não é mais. Hoje o anel rodoviário ela tem características urbanas. Tem até mais características urbanas do que rodoviárias. Então essa intervenção ela se faria necessária até para atualizar a realidade. Você pega em diversos municípios, principalmente no interior de São Paulo, rodovias que se tornaram vias urbanas, elas têm marginais,
né, com 2, 3 pistas, né, durante toda a sua extensão. Não existe mais estreitamento em viadutos e pontes. Essa é a necessidade. Até porque quando fizer o Rodoanel, um dia ele vai ter que ser feito, ela vai ser uma avenida. Porque vai deixar de ser anel rodoviário, assim como a Avenida do Contorno deixou de ser Avenida do Contorno. Ela já é uma avenida, só que ela está na função de anel rodoviário, que é indevido. Não, se o Rodoanel demorar muito, aliás, não precisa talvez nem ser muito, as cidades do entorno de Belo Horizonte vai ser uma avenida para essas cidades, né? Porque elas estão crescendo, daqui a pouco o Rodoanel, se vier, já vai ser um anel rodoviário fora de Belo Horizonte. Mas eu queria perguntar aqui para o professor o seguinte, acho que um debate importante tem fundamento para essa ação da sua visão, doutor? E aí eu já não estou ainda pedindo para o senhor julgar a ação do município aqui, mas uma análise do senhor mais conceitual. E a outra pergunta também, assim que eu já iria na mesma esteira, há responsáveis por isso? Porque uma preocupação nossa, tá bom, a via ela está mal conservada, ela tem problemas e morrem pessoas e perdem os seus carros, enfim, alguém pode ser responsabilizado por isso? Do ponto de vista criminal, do ponto de vista de um dano moral, uma responsabilidade civil também? Sim, tem fundamento, tá? Essa inicial, quero parabenizar o procurador. Sim, tem muito fundamento nela, né? Ainda mais quando existe o poder de delegação da União para fazer concessões, seja ela dos seus serviços prestados, através das delegações. Nesse caso tem fundamento, sim. E tem outra coisa, o artigo 37 ele fala muito bem do poder e dever do administrador público. Se ele não age, né, se acontece uma omissão dele, nesse caso de não proteger as vidas lá que transitam no anel, que não faz a manutenção devida, a responsabilidade do administrador público. Tá? Isso é amparado pela lei, pela Constituição Federal, no seu artigo 37, que fala que ele tem o poder de agir. Então, o poder de agir dele é fazer a manutenção no anel rodoviário. Se ele não está fazendo, ele está sendo omisso. E a lei pune o omisso, sendo responsabilidade civil e também até criminal. Eu acho que isso aí é um ponto muito importante, né? Nós temos até um parceiro aqui do nosso programa, que é da área criminal e que nos assiste agora. E aí talvez fosse o caso de perguntar, é possível isso? Né? Quer dizer, poderia alguém da administração pública responder até criminalmente pela omissão ou não ter assumido o papel realmente para o qual foi? Nós conversávamos um pouco no primeiro bloco sobre o orçamento. O DENIT é uma autarquia, não é isso? Uma autarquia, não é? Então, tem orçamento próprio, não está junto com o orçamento da administração direta, da administração federal, não está embolado lá, digamos assim, junto com os ministérios. Nós todos sabemos que o orçamento, se não tomar cuidado, é uma grande ficção, é uma peça de ficção, porque faz o orçamento, mas não necessariamente o gestor tem obrigação de gastar de acordo com o orçamento. Até porque a arrecadação pode cair, né? Pode ser menor e não pode gastar o que está previsto lá. Quer dizer, o orçamento tem um caráter autorizativo, não é isso, doutor? O senhor que está lá também no município. Então, só para eu encerrar aqui o raciocínio, para a administração direta talvez fosse complicado e aí depende muito da vontade política. A autarquia, ele tem o seu orçamento separado. Assim, não é possível que o orçamento do DENIT não comporte a manutenção dessa via. Se tem orçamento e não foi feita a manutenção conforme necessário, alguém pode responder criminalmente por isso. Bom, a ação civil pública foi uma ação proposta pelo município de Belo Horizonte, assinada pela Procuradoria do município de Belo Horizonte. Mas, paralelo a ela, o senhor Alexandre Calil e o Tomás de Aquino Rezende assinaram um requerimento ao Ministério Público Federal que instaure uma apuração criminal para responsabilizar criminalmente, quem de direito deveria ter feito e não fez. Um dos princípios Pois não, é porque eu tô... um dos princípios da administração pública, né, além disso, é a eficiência. Ele tem que ser um administrador que faça a máquina girar gerencialmente. Tem que ter uma gerência sobre a administração pública, tem que ter eficiência,
gastar menos, produzir mais. E o que está sob o controle dele, ele tem que agir de uma forma mais eficiente possível. Então, ele não pode prevaricar de suas funções no seu âmbito de fazer. Eu quero voltar um pouco nesse assunto da responsabilidade pessoal, mas nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco debatendo este assunto. Se você quiser participar conosco, enviar as suas perguntas, as suas dúvidas, por favor, acesse as nossas redes sociais e faça o contato também através do nosso WhatsApp que nós já divulgamos aqui. Até já!